Bem, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo tomou um belo café? Tava bom? Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Quem está participando pela primeira vez desse evento? Quem está vindo pela segunda vez? E para não me alongar, quem já está vindo pela terceira, quarta, quinta vez? Olha, isso daí é resultado de quem trabalha com carinho e com amor naquilo que faz. E o Daniel e a Neuza fazem isso de forma muito generosa, muito cuidadosa. Já começa pelo próprio ambiente, esse Resort Itauá, eu acredito que vocês estejam gostando de muito, né? Tem tanto entretenimento, quantos espaços gostosos para arejar a cabeça, descansar. E isso daí eu vejo que o que é? É carinho e atenção com cada um de vocês. A minha conversa com vocês, apesar de eu falar de forma para o coletivo, como se fala no atacado, mas eu gostaria que fosse uma conversa no varejo mesmo, ou seja, é como se eu estivesse falando com cada um de vocês, do lado de vocês. Pode ser assim? Então, meu nome é Darley de Oliveira, sou gerontólogo, como o Daniel falou, e tenho 60 anos. Quando eu falo 60 anos, segundo o IBGE, eu não estou sozinho, porque no Brasil somos mais de 32 milhões de idosos. Ou seja, legalmente, a partir dos 60 anos no Brasil, as pessoas que passam a ter 60 anos são classificadas como idosos, que tem alguns privilégios, né? É um espaço particular no estacionamento de shopping, supermercado. Nas filas nós temos também o benefício de utilizar uma fila para os idosos. Enfim, existem benefícios. Porém, eu tenho que falar um pouquinho sobre a minha família. Sou casado há 38 anos, conheço a minha esposa já há 45, temos 2 filhos. O de óculos é o Leonardo Fernando de Oliveira, é gestor de RH, tem 29 anos. Ao lado, o meu filho Bruno, 37 anos, é médico, formado no FMG em BH, mora lá e trabalha também com área financeira. E do lado ali está um rapaz que eu acho que vocês estão reconhecendo há 10 anos atrás, um pouquinho mais gordinho, juntamente com a minha mãe, Dona Jandira. E por que eu estou falando de família, né? Porque esse ambiente é extremamente familiar. E quando eu trouxe aí, eu pensei 2 vezes de apresentar ou não a minha mãe aqui. E tem um motivo particular, que daqui um pouquinho eu falo com vocês. Falando um pouquinho da minha parte acadêmica ainda, eu tenho graduação em Administração de Empresas, mestrado em Ciências Espaciais pelo ITA, São José, porém aos 55 anos eu me aposentei, com 37 anos de trabalho. E quando eu me aposentei eu não queria ficar parado, eu tenho um prazer muito grande de conhecer coisas novas, de entender como são as coisas, como elas funcionam. Eu já deixo uma dica para vocês. Quando vocês encontram prazer em algo, por exemplo, leitura, vocês estão fazendo, ainda mais nessa faixa etária nossa, né? Nós estamos fazendo algo muito bom para o nosso sistema cognitivo. Porque o nosso sistema cognitivo precisa receber informações novas. Uma vez numa palestra recente, inclusive, eu falando sobre isso, uma senhora falou, mas eu faço tricô. Isso aí me ajuda? Ajuda e muito. Porém, mais do que isso, quantos pontinhos novos de tricô a senhora faz por semana? Porque só fazer o tricô colabora. Mas o que ajuda o nosso sistema cognitivo é a informação nova. Muito bem. Então, quando eu completei 55 anos, eu decidi então continuar a estudar. E decidi por gerontologia. Gerontologia é uma especialidade, não é médica, mas é uma especialidade que procura trabalhar e estudar o envelhecimento, o processo de envelhecimento. De forma que é sempre focado na qualidade de vida e no bem-estar da pessoa.
E por que eu fiz isso daí? Bem, como eu falei, eu senti a necessidade de continuar estudando. Porém, quando eu optei pelo continuar em gerontologia, eu acabei entrando de uma forma mais assertiva no mundo digital e desenvolvi o perfil O que você vai ser quando envelhecer, que hoje é um perfil que de seguidores são mais de 500 mil de pessoas. E segundo o Instagram, são 85% desse mais de 500 mil são pessoas acima de 50 anos de idade. Então eu pensei, poxa, eu não tinha essa expectativa de um crescimento tão grande. E o que eu coloco nesse perfil? Em parte é o que eu vou falar com vocês aqui, mas também dicas de saúde, filosofia, poesia, música, mas eu coloco entretenimento também. E esse entretenimento é um entretenimento onde eu coloco pessoas de idade 50 a mais, surfando, pedalando, fazendo rapel, saltando de paraquedas, ou seja, vivendo. Quando eu percebi esse crescimento, eu falei, eu quero investir mais nisso. E daí eu comecei com a parte de palestras, para esse público que eu gosto tanto. Porém, apesar da gerontologia já ter me aberto um campo para o mundo digital, em paralelo eu estava cuidando de quem? Da minha mãe Jandira. Hoje ela tem 82 anos. Porém, quando eu tinha 52, eu já comecei a cuidar dela. E cuidado de 24 horas. Eu sou muito mais do que o cuidador dela. Eu sou o curador dela. Eu sou responsável por ela. E daí eu falei, poxa, não é à toa que de repente eu pensei em fazer gerontologia. Ou seja, eu não fiz gerontologia para aprender a cuidar, a ser curador de uma pessoa de idade. Eu fiz gerontologia para me dar mais apoio, conhecimento, para entender melhor esse processo. E eu tenho que falar um pouquinho da minha mãe, não tem como não falar. Opa! A minha mãe nessa foto aí, ela estava saudável, alegre, feliz, estava comigo lá pertinho de Campos do Jordão. Porém, o histórico dela, nos últimos 20 anos, é de extensa luta contra o câncer. Em 2002, ela foi diagnosticada com câncer no estômago e intestino. De forma resumida, passou por todos os procedimentos e, após 5 anos, remissão total. Em 2017, surpresa, perdeu a visão, descolamento da mácula e numa infecção hospitalar, acabou perdendo a visão. Se não bastasse, em 2017, nódulos na axila direita, foi retirado. Passou um pouquinho mais ainda em 2017, mama, diagnóstico câncer, retirada da mama. Todos os procedimentos cirúrgicos e a retirada da mama. Mais um pouquinho, em 2021, uma remissiva do câncer da mama, metástase óssea. E daí, então, 4 anos, estamos em 2025, exatamente há 45 dias atrás, mais um diagnóstico. Atingiu o fígado. E essa pessoa que vocês estão vendo, firme do meu lado, me abraçando, feliz, em 40 dias, se transformou. A mamãe hoje, ela não consegue se levantar da cama. Ela não consegue ficar parada sentada. Todas as funcionalidades delas estão comprometidas. Ela se tornou 100% dependente em 45 dias. E se eu estou aqui hoje, é porque uma amiga cuidadora disse sim ao meu pedido. E eu quero reforçar a questão amiga, que é um tópico que a gente vai conversar, que é muito importante para nós. Amizade, relacionamento. E esse evento propicia também isso daí, conexões. Bem, isso posto, qual a mensagem então que eu trago um pouquinho da minha mãe para a gente dar entrada à nossa palestra? Dentre as muitas lições aprendidas nesse processo com a minha mãe, já há 8 anos, ela sempre fala para mim, filho, a vida é boa. Para alguns é boa até demais, mas para ninguém a vida é fácil. Vocês concordam? E ela ainda complementa,
Darley, a vida é bela. A vida é bela, mas ela é imprecisa, ela é incerta. Nesse momento estamos aqui, bem, mas ninguém nos garante. Afinal de contas, no passado nem Deus mais interfere. O que foi feito, foi feito. No futuro a Deus pertence. Mas esse momento agora é o que temos. É nesse momento que temos o maior desafio das nossas vidas, que é, como cristão, eu acredito que boa parte de vocês são, Deus nos deu 2 grandes presentes. Primeiro, o dom da vida, a vida. E qual o segundo presente? A liberdade, o direito de escolher o que fazer com a vida. O que nós estamos escolhendo, fazendo com a nossa vida? Honrando o que Deus nos deu, a liberdade, o livre-arbítrio. Eu vou pedir para o Alexandre, tem um refrão de uma música, eu não sei se vocês perceberam, tinha uma música de entrada, Criando Ambiente, que foi proposital, que tem um refrão que eu acho muito bonito, tem tudo a ver com essa última fala minha da palestra, que é essa questão do desafio da gente fazer boas escolhas, algo dado por Deus para nós. Que tipo de escolha nós estamos fazendo para a nossa vida? O refrão, Alexandre. Essa música tem um refrão que vou pedir para vocês ouvirem e depois a gente vai dar uma paradinha. E daí a gente vai tentar cantar junto, pode ser? Tá. Daí eu vou pedir, vamos levantar, balançar um pouquinho o corpinho, alá Maria Alice Coraza, para a gente se mexer um pouco. Aí, aumenta pra gente. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, de novo, Alexandre, o melhor do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora são nós. O melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, de novo, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora, e não é, gente? É agora que a vida está acontecendo, não é? Parabéns para vocês, parabéns para todos nós. Vamos continuar então. Isso posto, né? Já que o maior desafio nosso é justamente esse, a gente saber fazer escolhas e escolher bem, por que não escolher envelhecer bem? Né? E daí, olhando para vocês nesse momento, eu diria para vocês já perceberam o quanto de histórias o quanto de histórias transbordam do nosso olhar? Com o passar dos anos, os nossos olhos começam a quê? A transbordar as nossas histórias. E quando eu olho para vocês, eu não vejo simplesmente um rosto, um corpinho, não, a vestuária, eu vejo olhos transbordantes de histórias. E quando eu falo histórias, vamos viajar um pouquinho no tempo, desde o primeiro momento que a gente nasce, aquela alegria do papai e da mamãe nos recebendo, nos acolhendo, a nossa infância, a nossa adolescência, os primeiros namoricos, um beijinho escondido, coisa do tipo. Vamos crescendo e de repente nos vemos próximo àquela idade já do querer ser adulto, de tomar decisões e de colocar essas decisões em práticas. E daí o mundo começa a nos chamar para as responsabilidades. Ora é trabalho, ora é estudo, ora de repente o casamento, surge o casamento, rapidinho de repente os filhos crescendo, filhos indo para a escola, filhos se preparando para a faculdade,
filhos indo para a faculdade e de repente aquela experiência do ninho vazio. Quem já teve essa experiência? Dói, não dói? Dói. Eu vivi isso daí. E vivo até hoje. Quando meu filho de BH vem e vai embora, papai é que chora. É apego, né? É carinho, é amor. Mas passa, não passa? Porque a gente sabe que fez o nosso papel. É como o Khalil Gibran fala, nós somos o arco, nossos filhos são as flechas. E quanto mais a gente melhor esticar e direcionar os nossos filhos, a gente torce para que vá mais longe, voe mais alto que a gente. Não é verdade? Então, isso posto, o que eu quero colocar aqui? Quanto mais anos vamos vivendo, mais histórias temos para contar. Ou seja, todo esse processo dos nossos filhos, da nossa infância, foi consumindo tempo, não é? E nesse tempo alguma coisa aconteceu com a gente. A gente envelheceu, a gente ficou mais velho, a gente ganhou anos, ganhamos experiência. E daí muita gente fala, com o passar dos anos, os limites vão tolhendo a nossa liberdade. O ruim do envelhecer, muitos pensam, é que com o avanço dos anos, limites vão aparecendo. E de fato, alguns limites aparecem, é natural. Mas eu gosto de olhar a metade do copo que fica cheio. E essa metade do copo que fica cheio é relativo justamente ao aspecto libertador do envelhecer. E eu espero que vocês concordem comigo. Porque com o envelhecer, há esse aspecto libertador da gente ficar livre daquela pressa maluca de fazer várias coisas ao mesmo tempo, atender várias pessoas ao mesmo tempo, e todo dia aquela correria, para quê? Com esse tempo que a gente ganha, a gente vai se acalmando, vai ficando mais leve a caminhada e a gente vai dando tempo não para os outros, mas para a gente. A gente vai desacelerando naturalmente. Vocês já perceberam isso na vida de vocês? É se desacelerar? Agora, outra questão que a gente ganha com o envelhecimento, e eu gosto de falar dos ganhos, é também o aspecto libertador da gente não dar bola mais no sentido de agradar as pessoas. Porque a gente foi ensinado, não sei quem ensinou isso, da gente sempre estar concordando com as pessoas ao nosso entorno. E nessa de concordar com as pessoas, muitas e muitas vezes, nós deixamos de falar sim quando queríamos falar não, ou nós deixamos de falar não quando, na verdade, queríamos falar sim. E de novo eu questiono vocês já viveram alguma coisa semelhante na vida de vocês? Da onde que veio esse mantra, vamos agradar o outro em detrimento a nós? E nesse processo do envelhecer, a gente começa a romper isso daí, a gente vai ficando liberto dessa necessidade. Não que a gente passe a ficar rude, áspero, mal educado. Não, a gente fica mais leve e a gente se respeita mais. E mais um aspecto libertador que acontece com o envelhecer é a gente deixar de se preocupar em cometer erros. E por falar nisso daí, conversando com um amigo há 2 semanas atrás, sobre essa palestra que a gente está realizando agora, e sobre esse assunto de cometer erros, ele falou, Darley, eu tenho 71 anos de idade. 71. Porém, conforme a minha mãe, eu fui aprender a andar justamente quando eu completei 1 ano de idade. Ou seja, estávamos na sala, de repente saí ali do joelho do papai, fui para o sofá e de repente vi a mamãe no corredor e corri ao encontro dela. Foram meus primeiros passos quando eu completei 1 ano de idade. Darley, eu tenho 71, fazendo uma conta simples, há 70 anos eu aprendi a andar. Concorda? Falei, legal, e aí, onde você quer chegar, Darley? Nesse período de 70 anos, eu estou aprendendo a andar até hoje. Até hoje eu tropeço, até hoje eu caio. E quantos tropeços eu não dei na vida, mesmo tendo aprendido com 1 ano. Poxa, daí eu entendi. Realmente, essa questão libertadora que a idade nos dá, de não se preocupar em errar. Porque nós somos seres em construção. Nós não nascemos prontos. Nós somos construídos com a idade, com o tempo. Né? E
Eu não sei se vocês já passaram perto de alguma grande obra de construção. Geralmente vem uma placa assim, obras em construção, cuidado. Ou, estamos em construção, cuidado. Já pensou cada um de nós com uma plaquinha no peito? Já pensou? Eu chego para vocês e olho a plaquinha, o que vai, no ato, vai despertar em mim? Tolerância, acolhimento. Porque a plaquinha vai me lembrar, eu estou em construção, cuidado. Eu posso cair, eu posso errar. E vocês também vão estar vendo comigo aqui, quando se aproximarem de mim. Olha, estou em obras, sou um ser em construção. Portanto, se eu errar, não se preocupe, isso vai acontecer de novo. Bem, dito isso, questão dos limites, vamos falar da importância do envelhecer bem. Agora, envelhecer bem, gente, não é questão de sorte, não é questão do acaso, é decisão diária. E é uma decisão que tem que ser renovada a cada novo amanhecer. Porque as batalhas e desafios são inúmeros. Esse ambiente nosso, que a gente vai conversar daqui a um pouquinho, é desafiador. Exige essa questão da gente se renovar no aspecto, eu quero envelhecer e bem. E a gente vai entender por que já. E eu ainda repito mais uma coisa, eu falei no início e volto a falar, essa escolha de vocês, de participarem de um evento como esse, Felicidade, já é uma escolha positiva e já é uma escolha de um envelhecer bem, melhor. Por quê? Principalmente, além das bandas, das músicas, além da boa alimentação, do que o Resort Itauá oferece, ele oferece a possibilidade de conexões. Eu não sei se você já deu uma olhadinha para quem está do seu lado e se essa pessoa é por você conhecida. Vamos fazer um teste? Quem está do seu lado é conhecido? Sim ou não? Aproveitem, tem um celular que hoje em dia não é só mais telefone, tem agenda. Se vocês não tiverem o contato dessas pessoas, coloquem. E eu, na minha experiência de influência, vou dar uma dica para vocês se organizarem no celular. Toda amizade que vocês fizerem a partir dessas conexões aqui do evento, faz o seguinte, qual que é o nome do evento? Peguem a letrinha F-I, Felicidade, escrevam na frente F-I e na frente o nome da pessoa. Por quê? No celular, quando vocês forem buscar o nome de pessoas que você conheceu nesse evento, põe F-I e vai aparecer todos os nomes. Então, meu nome é Darley. Daí você pega meu telefone, você vai colocar F-I, espaço, Darley. Lá na sua casa, de repente, eu quero ver quais as pessoas que eu fiz conexão lá no evento. Escreve FI no buscar, vai aparecer todas. E não vai misturar com os seus contatos do celular, para não ficar uma bagunça. Valeu a dica? E nem precisa passar Pix, tá? Mas de verdade, vocês têm já se preparado para a jornada, né? Como eu disse, vocês já estão aqui no evento que propicia isso. E, já que a gente está falando nesse processo, nessa jornada do envelhecer, eu vou falar para vocês uma pergunta que sempre os meus seguidores fazem para mim com muita frequência. Quando é que a gente começa a envelhecer? Quando? Oi? Então, isso é verdade, né? Tem uma lógica, mas a ciência nos dá uma resposta. A gente começa a envelhecer em torno dos 30 anos. Para uns um pouquinho mais, para outros um pouquinho menos. E por quê? Daí a gente vai entrar numa parte mais técnica, mas eu vou tentar facilitar para vocês. Porque o nosso metabolismo começa a ficar mais lento. Mas o que é metabolismo? De forma bem simples, metabolismo
São todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo, da cabeça à pontinha do dedo, que faz com que todos os nossos sistemas, cognitivo, cardiovascular, urinário, digestivo, muscular, articular, disso a Maria Alice conhece muito, todos esses sistemas são abastecidos e supridos por essas reações químicas. Porém, quando vai se aproximando dos 30 anos, o metabolismo começa a desacelerar. Consequentemente, os nossos sistemas sofrem esse impacto e começa o envelhecimento, de uma forma lenta, mas começa. Mas, espera aí, começa de forma lenta? Daí vem aquele mineirinho esperto e fala, mas me diga uma coisa, Darley, por que pessoas começam a envelhecer de uma forma mais acelerada que outros? Tem vários fatores, mas para responder essa pergunta, eu tenho que contar para vocês o seguinte, vocês saberiam me informar qual é o período da nossa vida, que a gente, como o mineiro fala, mais estraga o nosso corpinho? É dos 20 aos 30 anos. Sabem por quê? Lembra que eu falei, a gente sai da adolescência querendo descobrir o mundo com autonomia já, tendo condições de tomar algumas decisões e praticando essas decisões. Mas daí o mundo começa a nos sabotar, nos assediar, com comida boa, com bebida boa, com noitada boa. Porém, nesse período dos 20 aos 30, nosso metabolismo está ali alimentando os nossos sistemas e mantendo eles em plena eficiência, 100%. Por isso que os jovens, quando entram nessa balada, nessa rotina, muitas vezes viram a noite, o dia, bebendo, trabalhando, estudando, enfim, e a energia está lá em cima, porque o metabolismo está dando conta. Porém, é justamente nesse período, por tanto repetir certas atividades, beber demais, ou beber coisas não legais, ou comer demais, ou comer coisas não saudáveis, não dormir muito bem, não se hidratar, não se movimentar, não procurar conhecer coisas novas, não se relacionar com pessoas, ele vai fazendo o quê? Ele vai criando hábitos ruins. Então, vamos pegar uma pessoa que começa a beber demais, em excesso. Quando chegar nos 30 anos, o que acontece? O metabolismo desacelera. Estão me acompanhando? Em contrapartida, os nossos sistemas internos já estão com 30 anos, já não estão 0 quilômetros. E pior, nesse momento, nos últimos 10 anos, eles foram o quê? Maltratados. E daí o sobrepeso, diabetes tipo 2, pressão que se altera e tantos outros problemas de saúde. Espero tenha respondido dessa forma que eu respondo para os meus seguidores. A gente envelhece, então, em torno dos 30 anos. Muito bem, eu falei uma história real. Agora, vamos fazer um faz de conta? Vamos fazer uma história de faz de conta? Nós somos todos amigos aqui e temos só 30 anos. Olha que delícia! 30 aninhos. Vamos embarcar nessa história? 30 anos. E daí a gente faz um pacto. A gente fala assim, todo mundo é amigo, todo mundo se conhece, a gente fala, daqui a 30 anos a gente vai fazer uma viagem. A gente vai para o deserto do Saara. Por quê? Vamos ou não vamos? Todo mundo animado? Vamos. Passado 30 anos, todos nós no aeroporto, já para entrar no avião e decolar. Tudo bem. Chegamos, depois de algumas boas horas, chegamos no deserto, no aeroporto, avião para, de noite, algumas pessoas começam a sair do avião e de repente, caramba, não me avisaram que seria tão frio aqui. E perguntam para o piloto, qual a temperatura? 4 graus centígrados. E daí muitos de nós, que é isso? Não me avisaram. Eu não estou preparado para um frio no deserto à noite. É que no deserto, de noite chega até 0 graus. E de dia até 50 graus positivos. Mas tudo bem, o pessoal vai para o hotel, nós vamos, chegamos lá, dormimos, de manhã cedinho tomamos nosso café, 9 horas, pegamos uma van, algumas vans, e vamos para o deserto. Mas ao sair do hotel,
Outra surpresa, pleno 9 horas da manhã, 40 graus centígrados. De novo um grupo, mas o que é isso? 9 da manhã já está 40 graus? Eu não me preparei para isso, não me falaram sobre isso. E continuamos a viagem, até que a van nos leva realmente para o deserto, descemos todos, e daí aquele vento mais forte, que não para, e aquele vento carregando areia, e a areia impactando o nosso corpo, e o pessoal falando, o que é isso? Nós não preparamos, não estamos com sapato adequado, roupa adequada, lenço, óculos, nada. E daí eu tenho que fechar essa história e falar o seguinte, cá entre nós, todos viveram uma experiência de dar vexame. E o que é vexame? É quando você sabe que alguma coisa vai acontecer e você nada faz. Vamos sair desse conto de fadas e agora eu vou trazer uma realidade. Alguns amigos geriatras que eu converso muito, alguns deles falam para mim, Darley, infelizmente, muitos dos meus clientes que vêm pela primeira vez fazer consulta, aparecem com 55, 60, 70 anos de idade para a primeira consulta. E daí eu, evidentemente, sempre chegam com alguma dor, algum lamento. E claro, qual que é o protocolo? Pedir exames. Feitos os exames, eles trazem, então, o resultado. E daí eu analisando na frente do seu José. Olha o exame do seu José. Seu José, o senhor sabia que o senhor tem diabetes tipo 2? O senhor sabia que o senhor tem um probleminha renal? Seus rins não estão trabalhando adequadamente? Pelos exames, o senhor sabia que o senhor apresentou gordura no fígado? E uma série de outros problemas. E daí, o seu José chega para o médico e fala, doutor, tudo isso? E o doutor fala, peraí, mas você não sabia? Eu não sabia, diz o cliente. Eu não pensei nisso, eu não me preparei. Daí o médico põe a mão no ombro do seu José e fala, o senhor não percebeu o processo de envelhecimento dos seus avós? Você não percebeu o processo de envelhecimento do papai e da mamãe? Você não percebeu o impacto dos anos na vida dos seus irmãos, na vida dos seus amigos? E o senhor vem falar para mim que o senhor desconhece? Que o senhor não sabia? De novo, gente, é como meu amigo fala, é uma situação de constrangimento que a pessoa sabe, vive, porém, de novo, uma situação de certo vexame, porque mesmo sabendo, ela não fez nada. Ou seja, essa metáfora do deserto, eu jogaria para vocês, quem iria no deserto sem se preparar, sem pesquisar para saber como é que é a temperatura, como que é o ambiente, e acontece na vida real, infelizmente. Bem, então essa metáfora, na verdade, foi para trazer para vocês uma realidade que acontece, infelizmente, com frequência. E quem está falando isso não sou eu, são médicos geriatras que vivem essa situação. E daí não precisam responder, vocês estão se cuidando? Estão se preparando? Isso é muito importante, gente. E vocês vão entender que é tão importante para vocês como é importante para as pessoas que amam vocês. Aliás, eu gosto de falar isso. É muito importante para as pessoas que amam vocês. Porque lá no final, lá no nosso destino final, necessariamente não serão as pessoas que vocês amam que estarão com vocês. Mas certamente serão as pessoas que amam vocês que estarão com vocês. Essa mensagem é real. Bem, feita a jornada do envelhecer, né? Passamos pela experiência do geriatra, mas com essa questão de passar um vexame, ou de não ter feito a lição de casa, eu queria entender como que isso pode acontecer com nós. E daí eu pensei na questão da maturidade. E o que é maturidade? A maturidade eu trouxe essas duas figuras, da árvore robusta, forte, e do arbusto do lado. A maturidade é a árvore forte e madura. E ela, na verdade, qual a grande diferença entre o arbusto e ela? Primeiro, diante de um vento, de uma tempestade,
A pequena, o arbusto, vai perder folhas, vai perder seus galhos, vai se dobrar e pode até ser levado embora. Mas a árvore forte, e é forte porque ela viveu estações, ela viveu primaveras, ela viveu verões, ela viveu outonos, invernos, e não viveu só uma vez. Portanto, ela foi aprendendo em cada estação como se construir, como sobreviver, como resistir aos desafios. E detalhe, com o tempo ela foi criando raízes profundas, o que deu mais resiliência, mais força. Já a árvore novinha, ela não tem raízes profundas. Ela, qualquer vento, ela vai embora. Qualquer vento, os galhos se vão e ela vai embora. Porque ela não teve o tempo necessário para aprender com as estações, para viver as estações, para encarar os desafios que cada estação nos apresenta. E cá entre nós, quantas diferentes estações nós já vivemos? Quantas diferentes estações cada um de vocês viveram? E sobreviveram e estão aqui plenos, vivendo o bom envelhecer. Então, maturidade é questão de ser resiliente, é aprender a cuidar de si, é ser responsável por si. Mas olha que bonito, quando a gente chega no nível de ser responsável por nós, assim como a árvore, a gente começa a perceber que, como a árvore, ela começa a observar que pássaros, animais e pessoas começam a se aproximar e a usufruir do quê? Do que ela pode dar, que é sombra, que é fruto, que é segurança. Então, quando a gente, de fato, amadurece, e isso pode acontecer até de forma precoce, mas evidentemente que com o passar do tempo, isso aí se torna algo natural. Nós nos tornamos não só amantes de nós mesmos, mas nós sentimos a necessidade também de acolher e cuidar daqueles ao nosso entorno. Bem, jornada, travessia, é algo pessoal. A decisão, lembra no início que eu falei? Deus nos deu o dom da vida, mas nos deu o direito da escolha. E, portanto, na travessia, essa travessia é pessoal, ninguém faz ela por nós. Ninguém. Alguém pode querer até acompanhar, mas fazer a travessia toda, somente a gente. A responsabilidade é nossa. Agora, nessa minha experiência com os mais de 500 mil de pessoas, a gente conversa muito, por incrível que pareça. Muita gente terceiriza essa responsabilidade. Quando eu pergunto o que você está fazendo com relação ao seu envelhecer, adivinha a resposta? Deus está cuidando. Daí eu falo para estar cuidando, atravesse uma rua sem olhar dos dois lados. É questão de escolha. Deus cuida, mas espera aí, a responsabilidade é nossa. Ele está de olho e torce para a gente, quando for atravessar a rua, olhar para os dois lados. Eu fico imaginando a aflição dele, e fico pensando a aflição dele, quando ele escuta de pessoas isso. Deus cuida, Deus é bom o tempo todo, Ele vai cuidar de mim, Ele te ama. Mas quem ama não faz as coisas para nós, nos mostra o caminho. De novo. Portanto, a responsabilidade é todinha nossa. Mas há também quem fale, joga para terceiros, eu criei meus filhos. Eu não me preocupo com envelhecer. Eu formei muito bem meus filhos, eu dei boa educação. Eles têm obrigação de me cuidar de mim. Eu não me preocupo com isso. Quando chegar a minha vez, eu sei que eles estarão lá. Terceirizando novamente a responsabilidade. E o pior das situações, que a gente escuta muito, e a gente tem que ouvir, né? Cada um tem seu processo. Eu não esquento com nada, a vida é para viver enquanto dá para viver, jogam para o acaso, para a sorte. Absurdo? É, mas muita gente joga, deixa a vida me levar. Tudo isso eu falei em que sentido? A gente é responsável pelo nosso caminhar, pelo nosso envelhecer. Não podemos atribuir a terceiros, a Deus, a pessoas ou a acaso essa responsabilidade. E muito importante, nunca é tarde para começar a se cuidar,
Porém, quanto antes, melhor. Trago um vídeo agora para vocês, de pessoas conhecidas por vocês. Primeiro, o ex-presidente José Sarney, 95 anos. Ele está vivo, está fazendo isso daí. Ele é influencer também agora. Ele está com um perfil no Instagram. Olha o nosso ex-presidente José Sarney. – 95 anos. Agora, Ari Fontoura, 92 anos. Amém. Não se pode dar o que não se tem. Eu, pelo menos, só tenho baranga de confiança. Essa vocês conhecem. Aí, parabéns, Maria Clarice. Aí a Patrícia, ela tem um perfil vovó que dança, 60 anos de idade. E agora a seguidora mais antiga que me segue. Gente, não é fantástico? Pessoas com 80, com 90, com 95, 106 anos se mexendo, porque eles querem continuar envelhecendo, mas envelhecendo bem. E por quê? Só autoestima? Só amor próprio? Não, porque eles querem conviver com aqueles que eles amam e viver com autonomia ainda, com independência, com movimentos, participar da vida dessas pessoas que eles amam. Nunca é tarde, certo? Dá para repetir? Nunca é tarde. Bem, mas a travessia, por outro lado, também tem seus medos. E não tem jeito, é uma travessia. E os três principais medos dizem respeito à autonomia, à independência e à funcionalidade. O que é autonomia? É tomar decisões. O que é independência? É colocar em prática as decisões. E o que é funcionalidade? É o que o corpo faz para realizar aquilo que você decidiu fazer. E daí eu tenho um exemplo da senhorinha que acorda de manhã com vontade de fazer o canteirinho dela, de plantas. E ela levanta, toma o cafezinho dela e vai cuidar da horta. Levanta, agacha, pega a enxadinha, mistura adubo com a terra, faz a covinha, planta a sementinha, pega a mudinha de alface, planta, de novo abaixa, rega. Ou seja, ela se utilizou da autonomia quando ela decidiu
foi fazer o canteiro usando a independência, porque o corpo colaborou, e porque o corpo colaborou, as funcionalidades dela também atenderam a ela. Da mesma forma o senhor, que acorda de manhã querendo ir fazer uma caminhada. Ele vai, se inscreve, faz a caminhada com a muletinha dele, percorre todo o percurso e retorna. Ele tomou a decisão para fazer a caminhada? Tomou. Autonomia. Usou da independência? Usou. Fazendo o percurso, mesmo com a muletinha. E as funcionalidades? Perfeito, mesmo com um aparelhinho para ajudar, mas ele fez. Ou seja, esses medos não tem como, fazem parte do processo. E ele, de uma hora para outra, acontece. Você lembra o caso da minha mãe? No caso dela, em 45 dias, ela perdeu tudo isso. Claro, uma doença grave, um câncer. Mas no nosso processo de envelhecimento, a gente vai perdendo naturalmente a independência nota. E a nossa autonomia também acontece, geralmente através da demência, dos esquecimentos. Então, como eu disse, uma forma da gente monitorar e segurar um pouquinho a questão da demência é a gente aprender coisas novas, sempre. Com isso a gente afasta, né, a visita do tal alemão, que a gente não deseja para ninguém, ou mesmo Parkinson. E tantas outras variedades, são em total de 9 demências, que com prática de aprender, de ler, de conhecer coisas novas, isso ajuda muito a evitar, a postergar esse encontro. Porém, alguém poderia falar, mas como eu vou vencer esses medos? Você falou dos medos, Albert, muito bem. Medo de ficar dependente é terrível, medo de perder a autonomia, pior ainda. Medo de perder as funcionalidades, terrível. Como é que eu vou vencer esses medos? Daí eu digo para vocês, você vai transformar esse medo em respeito por você mesma. E vai transformar, então, num gatilho isso aí. Vai ser motivado. Eu não quero viver esses medos. Então, o que eu tenho que fazer? Me amar mais. Eu tenho que me mexer. Me provocar a fazer o quê? A ir na direção do envelhecer melhor. O que fazer então, Darley? Eu já entendi os medos, já entendi que eu devo transformar meus medos em respeito próprio para eu então agir. Mas não tem uma forma mais prática? E eu digo para vocês, e oriento quem conversa comigo no meu Instagram, tenham um propósito. E daí alguém poderia perguntar, o que é propósito? Propósito é como uma bússola interna. É uma bússola que nos orienta a tomar decisões e dá sentido às nossas ações. Se eu quero envelhecer bem, a minha bússola interna tem que estar nessa direção. E para mim manter nessa direção, eu não posso desviar, não posso dar brecha. Se eu quero assumir o envelhecer bem, eu tenho que ter disciplina, mudar meus hábitos. Acrescentar, de repente, atividades de exercício, de musculação. Aliás, musculação eu tenho que abrir um parênteses aqui. Gente, a gente perde a nossa funcionalidade pelo mau uso ou pelo pouco uso da nossa musculação, principalmente aqui das pernas, principalmente no agachar, no levantar. Então, falar em exercícios é meio delicado, porque nada, não é começar a fazer simplesmente. Vão na academia, vão num Pilates, numa clínica de Pilates, peguem orientações com profissionais para te orientarem e vocês começarem a fazer. Vocês garantindo músculo nas pernas, no quadril, parte lombar, eu garanto para vocês, vocês vão continuar a levantar e sentar das suas camas, das suas cadeiras, vocês vão continuar a poder caminhar com seus netos, agachar quando necessário, subir uma escadinha sem grandes riscos. Mas se vocês não cuidarem dessa parte muscular, que é simples, só agachamento, onde vocês estão sentados aqui, eu ia até propor, mas respeitando, vocês basicamente é levantar o corpício aí da cadeira e sentar. Levantar, vamos lá? Levantar, sentar, levantar, sentar. Mais uma, levantar, sentar. Gente, fazendo 10 vezes isso aí de manhã, à tarde, à noite,
vocês vão sentir melhorias, e não são demorados não, vocês vão perceber a tonacidade muscular já alterando, questão de semanas, mas desde que gostaram do exercício, né? Parabéns, parabéns. Muito bom, muito bom. Mas legal, vocês estão me acompanhando, decidiram ter um propósito. Mas qual propósito, Dália? Eu já entendi o que é propósito, é uma bússola interior. Daí eu digo o segredo. Definam como primeiro propósito na vida de vocês envelhecer de forma saudável e ativa. Porque vocês abraçando esse propósito, todos os demais propósitos florescerão naturalmente. Tipo, eu quero acompanhar meus netos, eu quero brincar com eles, eu quero continuar levando meus netos na escola, eu quero poder pegar meu neto no colo e levantar para o alto, eu quero ir para o cinema com os meus filhos, eu quero viajar com os meus filhos. Isso é em função do desdobramento de ter como primeiro propósito o envelhecer saudável. Estão me acompanhando? Então, defina como primeiro propósito envelhecer de forma saudável e ativa. Mas por quê? Eu já expliquei. Para garantir a travessia do envelhecer com o quê? Autonomia, independência, funcionalidade, e aí eu agreguei mais uma palavra, dignidade. Hoje eu vejo a minha mãe vivendo esse momento, onde não tem mais pudor, onde ficar desnuda diante do filho não é mais objeto de vergonha ou coisa do tipo. Porque ela simplesmente não pode, na condição dela. Mas, de novo, o caso dela é um caso grave. Mas, no processo de envelhecer, se a gente não se cuidar, não cuidar dessa parte muscular nossa, pode ocorrer isso daí. A gente ficar sem mobilidade, não conseguir fazer xixi sozinho, precisar de alguém para acompanhar. Porque não consegue sentar, muito menos se levantar. Eu não estou inventando, são fatos. E creio que muitos de vocês já viram situações do tipo. E não precisa ter muita idade. Não precisa ter muita idade. É só se abandonar, é deixar de se amar, de se cuidar, naturalmente isso vai acontecer. Num processo lento, até que você percebe que mal consegue andar. Quantos amigos, amigas de vocês não têm já dificuldade de andar? Por, certamente, falta desse exercício, dessa manutenção. Então, a gente deve se preocupar com esse processo, não só por nós, mas para garantir o quê? Novos sonhos. Quem já fez ou está fazendo, ou já ouviu falar em faculdade de terceira idade? Quem já fez? Gente, não foi uma experiência muito bacana quem fez? Porque vocês aprendem, não tem aquela dureza de uma faculdade, de uma escola, é mais um encontro onde profissionais vêm com assuntos específicos, mas vocês estão fazendo uma coisa muito legal, de novo, conexões, que é o pilar mais importante do envelhecer. Bem, antes de entrar aqui, os meus amigos geriatras, novamente eles falam para mim o seguinte: Darley, não tem jeito, quando a gente vai envelhecendo, num certo momento a gente começa a dar trabalho, não tem jeito, mesmo que seja a nível de preocupação, as pessoas começam a ficar preocupadas conosco. E já que a gente vai dar trabalho, esse meu amigo geriatra fala, a gente pode ser uma mala, e às vezes uma mala sem alça. E daí aquela mala sem alça que vai ficar lá no aposento, largada, abandonada lá, porque ninguém quer carregar uma mala sem alça. Não é verdade? E daí eu, ouvindo isso dele, eu pensei comigo, por que não ser então uma mala de rodinhas? Você mala? Que seja uma mala de rodinhas, por quê? É leve, é de fácil locomoção,
exige menor esforço, se desloca facilmente e até as crianças gostam de carregar a mala. Então é uma proposta para vocês. Se vocês acreditam que um dia será uma malinha também, não vamos ser uma mala sem alça, né? Sujeita a ser rejeitada e deixada lá no aposento. Mas que sejamos uma mala com rodinhas, onde as pessoas vão gostar de caminhar conosco, não vai exigir tanto esforço, não vai dar tanto trabalho, porque trabalho a gente vai dar, não tem jeito. Mas para ser uma malinha de rodinhas, temos que habitar um corpo saudável. E daí, gente, o corpo é a morada da nossa consciência. A nossa consciência mora no nosso corpo. E se o envelhecer é a travessia do deserto, na minha história, por outro lado, o nosso corpo é a casa que habitamos. É o veículo que nos leva em meio à jornada. É o veículo que nos leva. Nós nascemos com esse corpo, claro, menor, mas é com esse corpo já mudado que chegaremos ao destino final. O que estamos fazendo com relação a cuidar desse corpo? O que acontece com uma casa, por mais bonita que seja, que não seja habitada? Junta bolor, morcego, barata, escorpião vai lá, a parede trinca, a tinta se vai, ou seja, a gente tem que habitar bem esse corpo. Opa, tem que habitar bem esse corpo. E habitar esse corpo saudável é algo fundamental para quê? Para o tema da nossa palestra. A gente cuidando desse corpo, a gente vai viver a beleza da maturidade com propósito. Portanto, temos que cuidar. Mas como cuidar desse corpo? Fazendo poupança. Já ouviram? Poupança. Vamos lá. O que é poupança? Que poupança é essa? É a tal poupança funcional. É um pouquinho técnico isso. Mas eu não falei no início que no nosso corpo temos vários sistemas, cognitivo, cardiovascular, digestivo, urinário, etc, etc. Pois bem, nós temos que fazer poupança para cada um desses sistemas. Então, quando eu estou lendo um livro, quando eu estou aprendendo uma coisa nova, eu estou fazendo uma poupança para o meu sistema cognitivo. Estou postergando a visita ou impedindo a visita do alemão. Quando eu estou me hidratando, eu estou fazendo poupança para o meu sistema urinário e digestivo também. Quando eu estou caminhando, me exercitando, eu estou fazendo poupança onde? Na minha parte muscular, na minha parte cardiovascular, meu sistema articular. Entenderam o que é fazer poupança? E somente dessa forma a gente vai se manter e manter uma casa habitável. Portanto, como eu disse, fazendo uma caminhada, fazendo uma refeição equilibrada, lendo, dormindo o necessário, sono bom, se hidratando, a gente está cuidando dessa casa, a gente está habitando, para ela ficar sustentável e bonita durante toda essa jornada. Portanto, fazer poupança funcional hoje, de novo, é garantir o quê? Autonomia, independência, funcionalidade e dignidade. Estamos juntos? Não me deixem só, hein? Mas o que, de fato, nos faz viver mais e melhor? É comer melhor, é dormir melhor, é se movimentar, é ler mais, conhecer mais, é tudo isso. Mas existe um estudo muito conhecido, que é um estudo da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, onde eles, em 1938, começaram esse estudo e continua até hoje, é uma pesquisa aberta. E dentre as muitas perguntas que essa pesquisa fez, que eles acompanharam inicialmente 748 pessoas, mês a mês, com perguntas sobre o dia a dia deles, sobre a alimentação, com acompanhamento também de saúde. E eles, evidentemente, chegaram a muitas respostas. Mas uma pergunta muito bacana que eles chegaram a uma conclusão é o seguinte:
O que faz vivermos mais e melhores? Relacionamentos saudáveis. E de novo, vou repetir, o encontro felicidade nos permite justamente conexões. Façam conexões, aproveitem. Põem lá o FI e coloquem o nominho no WhatsApp. Amanhã que vocês vão embora, é o final. Então, no sábado, você dá ligadinha para a pessoa, e tudo bem? Chegou legal? A viagem foi tranquila? Você está bem? Já estamos pensando no próximo encontro? Onde vai ser? Como vai ser? Vamos montar um grupo aqui para irmos com mais pessoas? Ou seja, façam contatos. A ciência está provando isso. O pilar mais fundamental nesse envelhecer são os relacionamentos. Porém, relacionamento é uma pista de mão dupla. Não pense em você que basta só o outro oferecer para você. Dar para você atenção, dar acolhida, estar do seu lado quando você precisa. A recíproca tem que ser verdadeira. Você tem que azeitar essa relação. Senão essa engrenagem não vai funcionar. É desgastante? É cansativo? Pode ser. Mas são esses amigos? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um padrinho de casamento que nesse processo todo da minha mãe, ele nunca deixou de ir num domingo lá para conversar com a minha mãe durante 1 ou 2 horas. É meu amigo da vida. Todo domingo, é a única pessoa que fez isso e faz isso religiosamente. E aí, Dari, tudo bem? Vai lá, senta do lado dela, reza com ela, conversa com ela. E nesses dias mais difíceis que eu vivi, 2 da manhã fui eu que liguei para ele. Falei, André, eu preciso de um cara para me ajudar a levar minha mãe, eu não suporto ela. Pesada. Quando a pessoa solta o corpo, fica mais pesada. Meia hora ele estava lá. Atravessou a Dutra, que é a estrada, chegou na minha casa e fomos para o hospital e ficou comigo até 5 da manhã. Daí eu pergunto para vocês, na sua agenda pessoal aí, do seu celular, quantos contatos vocês têm? 10, 20, 50, 100, 200? Quantos desses contatos vocês, com certeza, com segurança, ligariam 2 da manhã, pedindo para ajudar numa emergência, e essa pessoa não daria desculpas e, sem pensar, estariam presentes? Quantas dessas você pode contar? Essas principalmente, não desprezando as outras. Vocês têm que azeitar o relacionamento. Dê para eles mais atenção, dê para eles mais tempo. Chama para um café, convida para um evento como esse, de repente, se programam, se planejam para estarem juntos. Eles, como eu falei, necessariamente não são as pessoas que nos amam, que estarão conosco nos momentos difíceis, ou mesmo no final do nosso destino. Serão as pessoas que nos amam, e não necessariamente as pessoas que amamos. Mas acontece também os dois, e que bom quando acontece isso. Então, os relacionamentos, a própria ciência está provando que é importante, e eu trago esse meu testemunho, de ter um amigo, dentre centenas que eu tenho em contato, mas esse eu sei, que independente do horário, se eu ligar, ele vai estar presente. E garanto, independente do horário que ele me ligar, eu vou estar lá também. Recado dado? Vamos fazer contato. Vamos azeitar nossos relacionamentos. É isso que nos vai dar companhia, nos vai dar conforto. Pode não dar solução para os nossos problemas, não esperem soluções, mas terão gente do lado. Terão presença. E é muito bom isso. Isso não tem preço. Isso tem valor. Só lembrando então, gente, relações é um caminho de mão dupla. E já perguntei sobre a agenda de vocês, da importância de vocês azeitarem esses relacionamentos, mas só lembrando, vida com propósito é vida com significado para você e para os outros. Não é só para você, é para o outro também. E quando eu digo outro, daí abarca inclusive a sua família. Uma vida com propósito de envelhecer bem, proporcionar a você e aos seus filhos, filhas, netos, a sua presença inteira, com autonomia, independência, mobilidade, funcionalidade, junto a eles por mais tempo. O netinho fala, vamos no cinema? Não posso, só vó tem problema de locomoção, eu quero, mas não posso. Vó, vamos tomar um sorvete? Vamos à igreja, vó, o neto falar para isso para a vó, né?
mas vamos na igreja? Eu não posso. Quero, mas não posso. Vamos se amar mais. Vocês já se amam, eu já disse. Vocês estando aqui já provam isso. E daí algumas dicas que, já finalizando, certos temas que eu aqui coloquei, certamente podem incomodar. Mas a vida, ela quer da gente coragem, mas também ela quer movimento. E quando incomoda, quando a gente senta numa cadeirinha gostosa como essa e tem uma taxinha ali, a gente se incomoda com a taxinha, não se incomoda? A gente se mexe, não se mexe? Gente, eu estou trazendo uma realidade que é como se fosse uma taxinha. Se vocês não se cuidarem, se vocês não... Aquela questão de honrar um dos presentes que Deus nos deu, que é o direito de escolher como a gente quer viver, honre isso daí, se ame. Em algumas conversas eu até coloco, se não for por você, seja por Deus, que te deu o dom da vida e te deu o livre-arbítrio para escolher. Acorda e passem essa mensagem para as outras pessoas. Despertem para isso. É para vocês, é para os seus netos, é para os seus filhos. É vocês não serem uma mala sem alça, mas serem uma mala com rodinha, já que seremos uma mala com rodinhas. E como eu consigo fazer isso daí? Faça pouco a pouco, não precisa fazer tudo de uma vez. É uma caminhadinha de 15 minutos, né? Vamos incorporando mais hidratação, mais água no nosso organismo. Vamos procurar dormir só na hora mais adequada. Claro, aquele soninho depois do almoço, de meia hora, é uma delícia, nos recompõe. Mas, hora de dormir, defina o seu horário direitinho, porque você estará cuidando da sua casa, estará cuidando de você, estará se acarinhando, né? E o futuro, claro, começa nas pequenas escolhas, mas eu eu tenho certeza, essa escolha da gente elencar o primeiro propósito, como sendo de envelhecer saudável e ativo, nos proporciona o quê? Vida. Vida com independência, autonomia, funcionalidade, alegria e dignidade com aqueles que amamos por mais tempo. E algo que eu gosto de citar, o Rubem Alves. Certa vez, quem conhece o Rubem Alves? Quem gosta do que ele já fez e deixou para nós? É delicioso, né, o que ele escreve, o que ele fala. E uma vez perguntaram para ele: Rubem, o que é felicidade para você? Felicidade é se encantar, por exemplo, com um delicioso banho no chuveiro. É chegar em casa, se despir, abrir o chuveiro e permitir que aquela água quentinha caia sobre o corpo. Que lave o seu corpo, que relaxe, e você perceba a água se deslizar sobre você. Isso é encantamento, isso é felicidade. E mais ainda, felicidade é você, de repente, ao comer uma alface, sentir o barulhinho da alface no dente. Se permitir ouvir e não só engolir. Perceber que veio da natureza aquela plantinha e chegou até o seu prato. E quantas mãos trabalharam para aquela alface estar ali? Quer mais um pouquinho? Se encante com o ordinário da vida. Transforme o ordinário da vida no extraordinário. E daí tem uma figura, quem já fez viagens com guia turístico? Características, me corrijam, características de um guia turístico. É uma pessoa comunicativa, uma pessoa alegre, descontraída, bem informado, com uma energia muito boa, paciente, mas ele tem uma qualidade que eu acho fantástico. E eu gostaria que vocês abraçassem isso. Independente de quantas vezes ele mostra o mesmo local para diferentes grupos de turistas, ele sempre mostra com o mesmo olhar, com o mesmo encantamento. Vamos voltar a nos encantar com o ordinário das nossas vidas, no acordar, sair da cama e perceber que está vivo, que mais um dia está aí, diante da refeição agradecer ao prato, aquele alimento, olhar pela janela e perceber o sol, as nuvens, o vento acariciando a sua pele, os passarinhos, borboletas aí, o gramado, se apaixonar, se encantar pelo ordinário da vida.
Perfeito? Se encante, faça do ordinário da vida o extraordinário. E finalizando já, vocês poderiam perguntar para mim, onde está a beleza da maturidade com propósito? E daí eu vou ler rapidamente para vocês aí. Vamos ler junto? Topa, quem puder acompanhar? Vamos lá. Onde está a beleza da maturidade com propósito? Na decisão diária de envelhecer bem, no aspecto libertador de ser quem somos com o passar dos anos, em se cuidar, se preparar para a jornada, no aprender, em viver a idade, com autonomia e independência, transformar os medos da travessia em respeito por si, em ter como primeiro propósito envelhecer de forma saudável e ativa, em ser uma mala com rodinhas que todos querem levar, habitar um corpo saudável. E nas pequenas escolhas da vida. Maravilha, gente? Então, quero deixar aqui, agradeço, quero deixar aqui a minha mensagem final. Hoje eu saí de casa por volta das 5 horas da manhã, com um único propósito, uma única meta, fazer com que vocês, de alguma forma, pelo menos por um segundo, por um mísero segundo, experimentassem a felicidade. E felicidade para mim, gente, ela é aquele momento da vida, aquele instante da vida, aquele segundo da vida que a gente não gostaria que terminasse, que a gente não gostaria que acabasse. Felicidade para mim é aquele momento mágico, doce, que acrescentou coisas novas para nós, que abriu nossos olhos, que nos acarinhou, nos deixou renovadas, mesmo que tenha sido por um mísero minuto, mísero momento. E eu, oxalá, tenha de fato conseguido o que eu pretendia. E oxalá vocês tenham ficado comigo e vivido, presenciado, pelo menos, um minutinho de felicidade. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.